Queria convidar a Neigma, Carlos e a Patrícia aqui para a gente poder discutir. Parabéns aí aos três pelas excelentes apresentações. Se vocês tiverem mais alguma pergunta e quiserem encaminhar aqui à mesa. A primeira pergunta vai para a doutora Patrícia, né? A pergunta é: qual a sugestão de como manter a seringa de gasometria em gelo protegido ou com papel? Isso evita alguma alteração no resultado? É uma boa pergunta, né? Como eu disse anteriormente, o grande problema do laboratório é relacionado à estabilidade da amostra. Eu acredito que não evita, não. A gente já fez testes de que as gasometrias que chegavam no laboratório, e, é claro, todas não poderiam ser processadas ao mesmo tempo, a gente deixava dentro da geladeira, né, numa temperatura de 2 a 8, para ver se a gente conseguia, pelo menos, manter a estabilidade da amostra. Mas eu acho que já tem estudos, né? Eu acho não, a gente já tem na literatura que isso não acontece, né? Que a gasometria tem que ser e deve ser processada dentro dos 30 minutos, que para isso o pré-analítico é muito importante, né? No momento da coleta ela deve ser homogeneizada. E o fato de nós termos descentralizado os equipamentos melhorou muito a condição da amostra e, consequentemente, o resultado, né? Ele ficou muito mais confiável. Existem laboratórios que fazem, que envolvem no papel laminado, que deixam na geladeira, mas não tem nenhum estudo que diga que isso vai melhorar o resultado de algum parâmetro ou não. Tá? Acho que eu respondi. Ok, obrigada. A segunda pergunta também para você, Patrícia. Qual o seu conselho para implantar a gasometria em uma unidade de urgência, né? No caso aqui a pessoa citou uma urgência pública, né, que nunca dispôs desse teste de gasometria e que, no caso, o laboratório ele não é fisicamente dentro do hospital, né? A instalação do equipamento fora do laboratório, ela há que se ter bastante cuidado, né? Quando nós instalamos os equipamentos fora do laboratório, a primeira avaliação, é claro, foi referente à conduta, né? A conduta clínica, a tomada de decisão mais rápida, mas também a demanda. Quanto esse equipamento vai ficar lá ocioso ou não? De repente, eu instalo um equipamento e eu não vou usá-lo de fato, vou usar menos do que eu deveria. E isso, obviamente, quanto mais eu utilizo, menor fica o custo desse exame, né? Então, isso aconteceu dentro do nosso laboratório. Hoje, é claro que, em todas as áreas onde o equipamento foi instalado, existe, sim, a questão das amostras remanescentes, quando o cartucho ele perde a sua validade. Em algumas áreas, ele não foi usado na sua totalidade. Eu acho um pouco complicado o laboratório ficar muito distante do equipamento, ou seja, um laboratório numa instituição e esse equipamento muito longe dessa instituição, até por conta do cuidado que o laboratório tem que ter com o equipamento. As pessoas que vão utilizar o equipamento, elas vão ser treinadas, mas elas não têm realmente, de fato, o mesmo cuidado que o laboratório tem com o equipamento. Então, eu acho que tem que se pensar muito. A gente já ainda acredita que, mesmo estando dentro da mesma instituição, ele está longe da gente, e a gente não acredita que é feito tudo o que deveria ser feito, né? E a gente vai lá e vê se está tudo bem, analisa através da web os parâmetros. Mas tem que analisar. Eu acho que o primeiro passo é ver a demanda, é ver o quanto esse equipamento vai ser resolutivo para o laboratório e não vai trazer só dor de cabeça, né? Vai resolver, de fato, a questão. O processo de adequação e implantação do TRL nos postos, né, de atendimento, nesse processo de implantação, houve muita perda? Perda no sentido, perda de insumo,
perda de repetição, de retrabalho? A implantação do TLR na nossa instituição, no começo, ela foi meio que na intuição, né? A gente achava que devia fazer aquilo. Agora a gente já tem algumas diretrizes para isso, né? É claro que no começo sempre existe a perda, assim, e ainda existe. Mas ainda assim, contando com as perdas, o teste laboratorial remoto ele é um investimento para o laboratório, né? Em todos os sentidos. No começo, eu achava que talvez o cartucho não seria suficiente para a realização de todas as gasometrias da UTI, né, naqueles 21 dias que ele tem a sua durabilidade. E, na verdade, eu me surpreendi, né? Eu acho que a gente fazia muito mais gasometria dentro do laboratório do que é feito hoje dentro da área, com toda a comodidade da instalação do equipamento lá para uso deles. As perdas acontecem, sim, é claro, eu não vou dizer que não acontecem. Algumas áreas a gente se surpreendeu, achava que elas faziam muito mais do que elas fazem, outras elas fazem muito menos, né, do que elas faziam antes, enfim. Para isso, a gente tem a questão comercial que nos ajuda, né? Tenho aí cartuchos de 300 testes, cartuchos de 450 testes, que aí ele vai se adequando à nossa realidade. A implantação no começo é complicada, porque a gente, como eu disse no começo, a gente foi feito meio que na intuição, e depois a gente foi seguindo as diretrizes. A gente apanhou bastante em todas as auditorias, né? E vem apanhando, porque agora eles têm um olhar mais focado para o TLR, depois da publicação da diretriz. Isso já existia muito antes em outros países, mas aqui no Brasil agora está ficando muito mais intenso. E aí, cada vez que eles vêm com algumas perguntas novas e que a gente antes não sabia responder, e agora a gente tem um pouco as coisas na ponta da língua, né? Da questão do acompanhamento de tudo, do começo do teste até o fim do teste. Tá? Não sei se é isso. Se eu respondi a pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta que não tenha ficado alguma coisa da plateia? Eu tenho uma última pergunta aqui, que também é para a Patrícia, perguntando sobre o custo, né? O custo da unidade, utilizando esses gasômetros colocados perifericamente nas unidades assistenciais, né? Como fazer para controlar os insumos, né, e os exames realizados sem auxílio da tecnologia da informação, né? Pensando que esses gasômetros não estão sem conectividade, né? Houve algum efeito do ganho do laboratório, além da redução do custo da mão de obra especializada do laboratório? Como eu disse naquele slide em relação ao custo, o repasse dos convênios das operadoras é exatamente aquilo que eu coloquei. É claro que difere em algumas instituições por conta, né, de contratos. Como é que eu consegui driblar essa questão? Ele fala do quê? Né? Desculpa. São três perguntas, né? A primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual o impacto, né, da utilização desses gasômetros à distância, né, não estando no laboratório central? Como o gasômetro a gente ainda não conseguiu tudo que ele pode nos oferecer em relação à questão da TI, hoje, por exemplo, eu tenho o final, né, o final do processo ainda não está amarrado dentro do laboratório, é lógico que esse equipamento também não vai estar parametrizado com os meus sistemas de faturamento também. Tá? Então, como que eu faturo esses exames? De acordo com os cartuchos que eu utilizo, né? Eu faço um cálculo sobre isso, quanto eu pago por esse cartucho, quanto ele me sai a cada teste. E é claro que, quando o teste é realizado dentro do laboratório e a mão de obra é do laboratório, tem outras questões envolvidas, o custo sai muito mais alto.
Eu me surpreendi porque eu sempre achei que seria o contrário, né? Se eu fizer dentro do laboratório, eu vou conseguir dominar todas essas questões, vou dominar todas essas perdas, e, na verdade, isso não aconteceu. A divisão do custo também, que favoreceu o laboratório. No começo, a gente ficava um pouco chateado, porque a gente acabou de dispensar um cartucho para a unidade e eles perderam. E, se eles perderam, a gente tem que repor, porque a gente tem que deixar o equipamento funcionando. E, quando eles perdiam, o custo era todo nosso. E, hoje, como a gente divide esse custo, o custo é deles também, eles não perdem mais. Engraçado isso, né? Então, eu acho que existia uma certa... aquela coisa meio blasé, não é meu equipamento, não vou fazer tão direito assim. E, hoje, não. Eles se preocupam com isso, e a gente conseguiu contornar e driblar essa situação. Tá? Qual que é a outra? A segunda pergunta é: como fazer para controlar e cobrar o número de exames realizados sem auxílio da tecnologia da informação? A forma que a gente usa para garantir isso, o médico ele faz o pedido no sistema de gestão do hospital, no nosso caso é o sistema MV. A partir do momento que ele faz o pedido e passa a amostra, ou ele ou a enfermagem, a gente combinou com a área que essa amostra, essa filipeta do resultado, ela é emitida em 2 vias, então uma fica com o médico, a outra fica no pedido. Todos os dias pela manhã vai um mensageiro do laboratório em todas essas áreas, pega todos esses resultados, leva para o laboratório, e todas essas informações são lançadas no sistema. Aí eu tenho como garantir que pedido feito, exame realizado, e, dessa forma, exame faturado, né? Porque é isso que a operadora exige, o pedido e o resultado do exame, para fazer essa comparação. Dessa forma, mas eu posso garantir que o médico, em algum momento, não fez o pedido e passou a gasometria? Não, eu não tenho como garantir. Só que a gente sempre faz uma orientação, um treinamento, um retreinamento, para que isso não aconteça. Como que eu vou garantir isso? O dia que eu garantir todo o processo, até o final, né? Inclusive a interface desse resultado com o laboratório. Pode acontecer? Pode. A gente só não sabe ainda como, porque, se essa amostra deve ser confirmada pelo laboratório, como ela vai ser confirmada na unidade para que eu tenha o pedido, o resultado e o laudo. Então, isso ainda não acontece, a gente ainda tem que digitar esses resultados, o que pode também ocasionar, é claro, o erro, né? Para isso tem que haver a conferência, depois o analista é que assina esse resultado, e aí a gente consegue liberar todos esses laudos. Mas, para a conduta clínica, o laudo já foi liberado. Para efeito de faturamento, aí eu tenho essa dorzinha de cabeça ainda. Tá? Eu acho que essa questão do TLR ele é muito angustiante ainda para a gente, de uma certa forma. Porque, quando você faz esse processo que a PUC achou, né, como o melhor caminho, nós somos questionados em relação à rastreabilidade dessa amostra, né? Porque você consegue vocês não conseguem garantir que ele só passou uma vez, que não a gente não está nem falando de custo, que esses 2 papeletes são o mesmo, porque às vezes ele passou, esqueci de imprimir a segunda via, aí passei de novo e mandei para o laboratório. Então, são várias questões que, infelizmente, assim, né, a gente vai ter que aprender a conduzir. Tem auditorias que não aceitam você não consegue rastrear em quanto tempo você libera a gasometria, porque você tem um papel e você vai ter um prazo infinitamente maior até a liberação do laudo em si. E a 302 ela fala disso, ela fala do laudo liberado, né? Não da papelete, porque ele não tem valor de referência, ele não tem quem assinou, enfim. Acho que é o que você está passando hoje, né? Cada instituição vai definir o que é melhor para o seu grupo, né? Em termos de assistência clínica, né, ao paciente. Isso a gente vai ter que aprender, e a gente conta que todo mundo contribua um pouco, dê ideias, e a gente troca essas informações nesses eventos. Bom? Só para contribuir, não tenha dúvida que quem tiver a oportunidade, né, de trabalhar com um pacote completo, incluindo os equipamentos, né, distribuídos fora do laboratório central e com a conectividade,
Aí sim você consegue fazer a gestão como um todo, do insumo, do controle de qualidade, enfim, ver tendências, e aí poder estar justamente retornando para essas equipes satélites de forma realmente a trabalhar com a excelência, né? Mas estamos começando e caminhando, e no sentido de que a gente vá com esse norte. Talvez o Carlos pudesse compartilhar um pouco dessa experiência, né? Eu acredito que ele tenha. Realmente, o Point of Care Test é um desafio para todas as instituições. Os problemas ocorrem em todos os lugares. Trabalhar dentro da RDC, desde o início até o fim, controlando esse exame, realmente é uma tarefa desafiadora, né? Você conseguir trabalhar com todas as ferramentas de TI para conseguir gerar o laudo final, desde a solicitação do médico, passando pela interface do equipamento, indo para o sistema ou do laboratório, indo para o sistema do hospital, isso tem que ser trabalhado. Cada vez mais a gente tem que garantir a segurança do paciente. Tá? Normalmente esses resultados, eu digo isso de gasometria, de glicosímetro, a gente tem que caminhar. Eu sei que a realidade nossa no Brasil é ampla, né? Mas a gente tem que procurar caminhar para a gente conseguir gerar esse laudo, porque realmente a segurança na vinculação dessa informação, isso para um resultado de glicose, você imagina, eu falei de hipo e de hiperglicemia aqui, quanto deu? O médico olha no aparelhinho, que não tem controle, não tem calibração, o operador não foi treinado, deu 30 de glicose, ou deu 400 de glicose. O médico vai tomar conduta em cima desse resultado. Por isso que dentro de ambiente hospitalar, a gente garantir essa segurança desse resultado, isso é bastante importante, a gente conseguir controlar. É lógico que quando parte para falar de controle de qualidade em Pocket, aí tem que conhecer cada uma das plataformas que a gente está trabalhando. A gente tem Pockets dos mais variados possíveis, desde testes qualitativos até equipamentos mais complexos, com diferentes tecnologias, e tentar usufruir ao máximo daquele equipamento. É lógico, a questão do custo, aí se eu falar em controle de qualidade interno em Point of Care, o custo se eleva. Pensar em controle externo para Pocket também, dependendo de algumas situações, isso é impraticável. Imagina, em glicosímetro, quem tem 300 máquinas, 400 máquinas, conseguir a garantia de um controle externo, fica praticamente inviável. Tudo isso você tem que conversar diretamente com a auditoria, trocar ideias realmente para poder agregar valor para o exame, e tem coisas realmente que não tem como, a questão de custo não tem como se manter. E os auditores, eu dou um exemplo de dispositivos de Point of Care que tem cheques eletrônicos. Dependendo do tipo de cheque eletrônico, pode servir como controle interno, dependendo da situação. Se não vou passar a amostra de paciente, não. O cheque eletrônico, a cada 8 horas, me garante essa qualidade desse equipamento. Isso tudo tem que ser discutido tecnologia por tecnologia. Tá? Então, não tem jeito. Aí avaliar qual o controle que a gente tem disponível para aquele dispositivo e o que a gente pode estar oferecendo para garantir a segurança. A gente tem muito que caminhar em todos os tipos de Point of Care. A gasometria também é um desafio muito grande, mas se a gente conseguir trabalhar com essa conectividade, garantir a liberação do laudo, é lógico que a informação ela pode partir antes. Lógico, o médico vai ter acesso à informação antes, mas depois, com a geração do laudo, você tem uma segurança maior. Isso, dentro do ambiente hospitalar, deve ser controlado pelo laboratório. A Patrícia trouxe um exemplo de um pocket clássico de gasometria, com controle do laboratório, mas com execução dos profissionais, médicos, enfermagem. No Einstein, o nosso exemplo é um pouco diferente. A gente tem o controle desses dispositivos fora do laboratório também, dependendo de algumas unidades. A gente tem analista de laboratório, dependendo da unidade, trabalhando 24 horas. É lógico que isso acaba garantindo ainda mais, porque você tem um controle maior do treinamento dessa pessoa. Mas se a gente parte para glicosímetro não, modelo de pocket clássico. A gente tem que ter o treinamento de 2.000 funcionários, tem que ter e-learning para treinar esses funcionários, para a gente poder garantir que os profissionais técnicos de enfermagem e enfermagem realizem o procedimento passo a passo, passem o controle, esses 2 níveis, uma vez por dia. Se não passar o controle, a máquina não fica disponível para uso.
Você tem, aí cada um tenta burlar a tecnologia das mais diferentes formas, né? A gente, com um sistema controlado, a gente consegue identificar e rastrear todo tipo de erro que possa existir. E isso a gente tem que caminhar, mas, como eu falei, para cada realidade, analisar qual tipo de pocket que está utilizando e como pode controlar ao máximo. Aí, ou com o laboratório, ou treinando profissionais que não atuem em laboratório. Eu acho que é essa a mensagem. Não sei se tem alguma pergunta mais específica que a gente possa... Não sei, vocês têm alguma pergunta? E aproveitando aí, eu falei do convite, a gente vai discutir essencialmente controle de qualidade em Point of Care agora, dia 8 e 9 de novembro. No Einstein, os cursos de controle de qualidade vão ser específicos, né? Vai ter um só de Point of Care, um de microbiologia, um de citometria de fluxo, hematologia e coagulação, coleta, esqueci algum, microbiologia, já falei, né? Eu acho que são 7 salas simultâneas com controle de qualidade específico para cada área. Eu sei que, assim, imunoquímica eu nem divulguei porque já está esgotado, as 20 vagas já está esgotadas. As outras áreas eu não sei como está a atualização. Tem no site do Einstein, tem a divulgação do curso, depois quem tiver interesse também. Eu acabei não trazendo a divulgação, mas eu posso passar e-mail para quem tiver interessado com o link. É direto no site do Einstein, faz inscrição. 7º curso de interação clínico-laboratorial. Acho que Ótimo. Oportunidade boa para trocar experiência, saber a realidade de cada um. Assim, o modelo do curso é justamente com um número pequeno de pessoas para tentar tirar as dúvidas diretamente e tentar perguntar a realidade de cada um. Cada dia a gente conversa com um, conhece a realidade de cada um e cada um tem um modelo. O ideal é tentar ter o controle ao máximo disso, quem tem a ganhar é o paciente. Então, eu gostaria de agradecer a todos, a vocês, aqui aos colegas que palestraram e agradecer também aos representantes da UF, em nome do Carter, do Sergi, a oportunidade de estarmos juntos aqui no 3º encontro UF.